Oséias, né? A criança nasceu Oséias, mas nessa fase, é importante, isso aqui é fundamental a gente entender nessa manhã, que chega numa fase que Oséias, pela ação de Deus na vida de Moisés, porque Moisés era dirigido, meu irmão, Moisés falava face a face com Deus, e nessa fase o texto diz que Moisés enviou a espiar a terra esse pessoal, e a Oséias, filho de Nun, Moisés chama Josué. Josué. Você sabia que quando... E aí nós vamos... eis a grande importância da Bíblia, porque as coisas não acontecem por acaso. Não é por acaso que esse cara, e vocês vão perceber nessa manhã aqui, não é por acaso que esse rapaz, esse homem, provavelmente aqui ele tinha seus 40 anos, não é por acaso que ele passa a ser chamado de Josué. Muitos anos lá na frente, uma virgem recebe uma informação do Espírito Santo que ela estava grávida. O marido dela, gente boa, José, um cara de Deus. Sabendo da notícia, José diz assim: eu não vou complicar a vida de Maria, eu vou abandonar Maria. E nessa hora, o anjo do Senhor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor vem para José e fala: não abandone, porque o que tem nela é do Espírito Santo de Deus, e esse menino que vai nascer, o nome dele será Josué. Você talvez não saiba, meu irmão, mas Jesus é a forma grega de Josué, é o mesmo nome. Jesus e Yeshua, Josué é a mesma coisa. Josué, Jesus e Yeshua significa o Senhor salva. Esse paralelo muitas vezes a gente não consegue trabalhar dentro das nossas igrejas, meu irmão, mas não tem. Você se liga que isso não é à toa que isso acontece. A gente precisa refletir um pouco nesse papel desse Josué. E aí, o que eu quero nessa manhã é refletir no papel do nosso Josué, Jesus Cristo. Então, quando Jesus vai nascer, antes de nascer, quem escolhe o nome de Jesus não é o pai, não é a mãe, não são pessoas, é o próprio Deus. E ele diz assim: esse será chamado Josué, Jesus, Yeshua, o Senhor salva. E eu começo a perceber na vida desse homem, Josué, vamos fazer sempre esse paralelo nessa manhã. E aí você começa a perceber esse Josué, primeiro, numa fase. Eu costumo dividir a vida de Josué em duas fases. Primeira fase é o Josué auxiliar de Moisés. Josué começa a acompanhar Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés ia para a tenda, Josué ia lá. Josué não saía de lá. Josué estava firme junto com aquele cara que tinha o contato face a face com Deus. Ele estava ali o tempo todo, auxiliar, mas era auxiliar. E aí, aprendendo como auxiliar, de repente teve muita vivência ali com Moisés, né? Muitas conversas, muito interessante. Aí a gente salta agora, né? Quando a gente vem, continua aí, agora Deuteronômio capítulo 34. Nós não vamos ler, mas é só para a gente entender o contexto.
Entenda o contexto. Josué aprendiz, Josué auxiliar. Deuteronômio capítulo 34. A letrinha lá em cima, a letrinha preta, fala sobre o quê? A morte de Moisés. Todo mundo sabe que Moisés não entrou na terra prometida. Deus falou: olha, você vai morrer, você vai subir o morro e vai morrer. E olha o versículo 5, Deuteronômio 34, 5. Assim morreu ali Moisés, naquele morro, naquele monte, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Moisés morre. Versículo 8, vamos lá. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no lugar de Moisés. Sabe aquele vácuo? Sabe quando você tem alguém muito importante, alguma figura muito importante e vira um vácuo agora? Virou um vácuo, e agora? E agora? O que vai acontecer? Moisés, aquele que era o cara que estava ali em contato com Deus, agora morre, e agora? Mas veja o versículo 9, vamos ler juntos? Josué, filho de Nun, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Vai acontecer uma coisa aqui agora, que é uma transição de fases na vida desse cara chamado Josué. Um homem que aqui a Bíblia diz que estava o quê, gente? Cheio do espírito de sabedoria, do Espírito de Deus. E esse homem agora vem com um papel muito específico que Deus dá para ele. Qual que era o grande papel de Josué? Josué tinha que ser o quê aqui? O povo ia fazer o que ia acontecer com o povo aqui? O povo estava próximo a entrar na terra de Canaã, a terra prometida. Então Josué tinha que passar para uma nova fase de vida. E aí começa agora o livro de Josué. Eu queria, nesse início, isso aqui é uma introdução, mas é muito importante. Versículo 1, Josué 1:1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: o Senhor fala agora a Josué. O Senhor diz o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Como é que continua aí? Qual a primeira palavrinha aí? Em alguns tem, eu gostei. Levanta, dispõe-te, levanta-te. Você tem um papel. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Mas meu irmão, você sabe como é que era esse dar? Esse dar envolvia luta. Meu irmão, precisava de alguém, líder, de um líder precisava de um general. Precisava de alguém que tivesse uma capacidade militar, de liderança, muito importante nessa hora. Um homem que fosse de Deus, um homem que tivesse o mesmo espírito de Moisés. Porque senão esse povo ia dispersar, senão esse povo não ia conseguir entrar nessa terra. E aí vem uma série de palavras do Senhor para Josué nessa fase. E uma das palavras que eu gostaria que a gente frisasse aqui nessa parte é o versículo 6. Olha o que Deus diz para Josué:
Vamos juntos? Ser forte e corajoso. Vamos parar aí. Meu irmão, quando que eu vou chegar para alguém e dizer ser forte e corajoso? O cara que é fraco. Veja bem, existe uma transição aqui, uma transição interessante, mas esse Josué, é importante que ele vai ainda em toda a sua fraqueza humana, mas ele vai apoiado por um Deus que é capaz de dizer, ser forte e corajoso. Josué, nós não vamos entrar agora muito na vida desse cara, porque eu vou fazer agora um paralelo, e esse paralelo para mim, essa manhã, é que é o fundamental. Isso aqui é só uma introdução, para a gente entender, por que Jesus é chamado de Josué, por que Josué é o Senhor salva, por que quando Maria, antes dela ganhar, Deus fala assim, esse vai se chamar Josué, Jesus, o Senhor salva. Mas esse homem, então, ele precisa agora ser general. É ele que vai pegar o povo e vai fazer esse povo passar o Jordão. Lembrem que depois do Jordão vinha a terra prometida. Por isso que muitas vezes os antigos aí, né? Eu não sou muito velho não, viu gente? Mas os mais velhos lembram que havia muito hino que dizia sobre passar o Jordão. Não é? Passar o Jordão. Passar o Jordão significa você estar sendo conduzido por Josué para entrar na terra prometida. Mas eu quero agora, meu irmão, fazer o maior e o mais importante dessa manhã, é falar a respeito do nosso Josué, Jesus. Essa palavra, ela me veio ontem de uma forma muito, muito profunda. Jesus, e agora eu vou chamá-lo de nosso Josué, para que a gente entenda. E eu quero dizer que esse paralelo aconteceu também na vida de Jesus. Esse paralelo acontece na vida de um Jesus que vem numa condição de Jesus humilhado. Por isso que eu falo que a Bíblia nada é por acaso, não é na vida toda. E essa mudança de nome de Josué, e o papel desse Josué levando o povo para entrar na terra prometida, tudo isso faz sentido. E aí a gente começa a perceber então o nosso Josué na primeira fase, o nosso Josué humilhado. Às vezes a gente lê a Bíblia de forma muito, muito superficial, e a gente não consegue encarnar a palavra de Deus, a gente não consegue perceber o que é ser humilhado, o que é ser o filho de Deus, e ter que se esvaziar e se encarnar. E aí eu queria ver alguns textos aqui para a gente ter essa ideia desse Josué maravilhoso. Filipenses, agora vamos lá, Bíblia, rápido, né? Sua Bíblia aí no gatilho, quem abrir primeiro leia, Filipenses 2, 5 a 8, Filipenses 2, 5 a 8. Filipenses Vamos 7, todo mundo? Antes, a si mesmo, o quê? Se esvaziou, assumindo o quê? Forma de servo, tornando-se semelhança de homens.
e reconhecido em figura humana. Meu irmão, imagine o Deus criador de todas as coisas, o Deus criador do universo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, tendo que nascer igual a um ser humano. Você já pensou isso? A Bíblia diz que ele se esvaziou. Meu irmão, é muita diferença Deus para homem, é muita diferença um Deus todo-poderoso para um homem limitado. O nosso Josué humilhado, o nosso Josué que se esvazia, o nosso Josué que se torna servo. Sabe o que é servo? E essa palavra servo na Bíblia, ela é sempre muito bonita. Mas lembrem, é escravo, meu irmão. Escravo. Escravo é humilhante. O Deus se tornar escravo. Versículo 8. Vamos juntos de novo? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e não é qualquer morte, e morte de cruz. A gente consegue entender esse processo na vida desse Deus que faz isso, que se esvazia, que se humilha, que nasce como homem. Olha que outro texto muito bonito aqui, e esse texto eu acho interessantíssimo, abra aí Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 5, meu irmão, a gente precisa entender o que o nosso Josué fez. Hebreus capítulo 5, versículos, a partir do versículo 7, olha que interessante. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, enquanto ele estava aqui, tendo oferecido, presta atenção nessa profundidade dessas palavras que vem aqui agora, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas. Você já chorou, meu irmão? Chorou de verdade? Com clamor, com lágrima? O processo de Jesus em carne aqui, diz que ele se ofereceu, mas não foi um oferecimento qualquer, não foi um oferecimento isento de sofrimento. Não pensem que isso foi fácil para esse nosso Josué. Eu quero que a gente primeiro entenda nessa manhã a dificuldade, a dor, a humilhação que envolveu a vida do Jesus, nosso Josué humilhado. É isso que a Bíblia me ensina. E ele então, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, versículo 8, embora sendo filho, meu irmão, olha o que aconteceu, aprendeu a obediência pelas coisas que Jesus sofreu. Jesus sofreu muito. Essa fase, e é interessante quando Hebreus fala assim, que ele aprendeu. Como Deus aprender? Como que o Senhor da glória, como que um Deus que é
cuja sabedoria não encaixa na nossa cabeça. Como que um Deus aprende? Hebreus diz que ele aprendeu nessa fase da humilhação pelas coisas que sofreu. Jesus aprendendo pelo sofrimento, clamor e lágrimas. Você consegue entender um pouco esse Josué humilhado? E aí o texto continua: e tendo sido aperfeiçoado, Deus sendo aperfeiçoado, imagina, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Agora eu quero começar a pensar então nessa fase. Jesus, nosso Josué, se esvaziou, ficou em forma de homem, sofreu esse processo, aprendeu com o sofrimento. O menino Jesus, que nasce num curral, nasce numa família pobre. Quando tinha 8 dias de idade, os pais foram oferecer o sacrifício que tinha que ser oferecido, e o sacrifício que ofereceram era de gente muito pobre. Escorraçado por um louco chamado Herodes. Imagina o Deus Todo-Poderoso passando por tudo isso. Desacreditado pelos próprios irmãos. Diz que quando Jesus estava já no seu ministério, os irmãos numa certa feita falaram assim: olha, está tendo uma festa lá em Jerusalém, vai lá, cara. Quem quer aparecer? Isso que falaram com ele. Quem quer aparecer não pode ficar assim não, vai lá. Você não quer aparecer? Olha, desacreditado pelos próprios irmãos. E aí vem preso, espancado. Abra Salmo 22, nós já lemos uma vez aqui, mas para você entender essa profundidade disso aqui, meu irmão. Salmo 22, versículos 7 e 8. Porque Davi também era profeta. Quando Davi faz esse salmo, ele está se referindo a Jesus Cristo. Salmo 22, 7 e 8. Jesus sendo motivo de chacota naquela hora em que ele estava sendo preso. Dizem que cuspiam no rosto, dizem que os soldados batiam na sua face. Imagina Deus, Senhor dos senhores, levando bofeteada de gente, sendo cuspido. Salmo 22, versículos 7 e 8, fala exatamente dessa fase, e diz assim: todos os que me veem, o quê? Zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Tem alguma outra versão aí? O que significa isso? É isso, meu irmão. Todos os que me veem zombam de mim. Eu estou aqui nessa cruz, morte de cruz. E eu fico imaginando nessa hora aqui, não só na questão das gentes, dos povos, aqueles fariseus, todos cheios de muita arrogância, achando que estavam por cima da carne seca, vamos dizer assim. Mas eu imagino no mundo espiritual, Satanás babando de felicidade, de alegria, vendo Jesus ali sendo crucificado, achando que ele estava conseguindo a vitória. Você sabe que Satanás, ele tem essa mente louca. Sabe Hitler, como ele era louco? Coloca Satanás aí, como é que é? Exponencialmente.
Essa cabeça louca de achar que ali ele estava tendo vitória sobre Jesus Cristo. E os demônios fazendo danças e rodando e cantando e tocando e dizendo: nós estamos conseguindo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele. Muitos na hora da cruz, Jesus lá diziam: aí ó, não é o rei dos judeus? Sai daí, desce daí. Cadê? Desce daí. Ah, meu irmão, o nosso Josué humilhado, eu acho, agora vem uma coisa que para mim é maravilhosa demais. Abra Lucas capítulo 23, versículos 33 e 34. Lucas capítulo 23, versículo 33 e 34. Vocês sabem que Lucas foi um historiador. Lucas foi uma pessoa que fez as coisas nos mínimos detalhes. Lucas é um dos evangelistas que me chamam mais atenção por causa disso. Alguém que queria escrever uma coisa assim bem histórica. E o que me chama a atenção aqui é que Lucas escreve o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, vejam que Jesus está ali. Naquela hora diz que ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Então pense nesse contexto. Acabaram de chegar no Calvário, no monte, naquela região chamada Caveira. Jesus todo humilhado, todo sangrando, despido de suas vestes, com a coroa de espinho na cabeça, chacota por todo lado, escrito lá: Rei dos Judeus, em cima da cruz. Jesus chega nessa situação e é colocado naquela cruz, é pregado naquela cruz em dor, e ele é colocado entre dois ladrões, uma à direita e uma à esquerda. E aí vem uma coisa interessantíssima. Veja o versículo 34. A primeira palavra é o quê? Contudo. O que significa contudo? Apesar de. O que mais? Vamos enriquecer o português? Pode falar mais alto. Entretanto, apesar de estar naquela situação, Jesus toma uma decisão que é fundamental para um processo de transição agora. Esse processo de transição, ele é muito importante para nós hoje, igreja. Vocês vão perceber a importância disso. Mas nesse processo de transição, Lucas nos informa que a primeira coisa que acontece é uma decisão. Jesus nunca jogou palavra para fora, Jesus nunca falou de boca para fora. Jesus aqui toma uma decisão. Qual é essa decisão? Versículo 38. Contudo, Jesus dizia, vamos ler juntos? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse porque não sabem o que fazem, eu não acredito que seja na questão de inocência. Não acredito que seja esse o sentido da palavra. Quando Jesus Cristo fala: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu creio que seja no sentido de que, olha, eles são pó, olha, eles são natureza humana.
Pai, perdoa-lhes, porque eles são gente. Sabe aquele negócio que quando Noé sai da arca, Deus fala assim: nunca mais vou destruir essa terra pela água, por dilúvio, porque os intentos do coração desse homem são